trabalho deles é fazer rir e arrancam gargalhadas do público há mais de 2 décadas. Na realidade, os Melhores do Mundo estão beirando os 25 anos de carreira. Tanto tempo na estrada dá licença poética para comemorar antecipadamente. Por que não, né? É tanto tempo junto, numa formação só, escrevendo textos autorais e coletivos e encenando com muito humor, improviso e o melhor de tudo, sucesso. As bodas de prata só acontecem em abril de 2020, mas eles já estão divulgando o ponto alto da comemoração. O filme Hermanoteu na Terra de Godard. O longa-metragem é uma adaptação da peça de mesmo nome, uma das mais antigas do grupo, uma das mais encenadas e está também no ranking das mais famosas. O grupo surgiu em Brasília na década de 90, mas não há um só estado deste país em que eles ainda não tenham pisado com as mais de 20 peças que já escreveram. E é sobre essa carreira de sucesso que a gente conversa agora. O Impressões desta segunda-feira está cheio de bom humor, que é a nossa conversa hoje com os melhores do mundo, a companhia de comédia Melhores do Mundo, bem-vindos. São 6, mas só tem aqui comigo o Vitor Leal e o Ricardo Pipo. Ainda falta o Helder Rodrigues, o Giovanni Nunes, a Adriana Nunes, o Adriano Siri. Vocês estão representando bem essa turma toda? Quem importa mesmo está aqui. Eles são muito chatos. Esses quase que você falou aí não fazem falta nenhuma. Obrigada por vocês estarem aqui. E a gente está com vocês no nosso programa porque comemorando aí já antecipadamente os 25 anos de carreira dos Melhores do Mundo, né? É verdade, a gente completa ano que vem 25 anos de carreira com a mesma formação. É um grupo que sempre trabalhou com humor, né, autoral. Nós somos um grupo de comédia de Brasília, que é uma cidade que não tem muita tradição nessa área assim, né? E a gente sempre tentou levar o nome da cidade para fora, que a gente sabe que a cidade não é tão bem vista fora, o pessoal pensa muito em Brasília, lembra muito de governo, funcionalismo e tal. A gente veio mostrar que Brasília tem uma vida social intensa, uma vida cultural muito forte. Isso é muito bom pra gente. Vocês chegaram meio metido a besta, posso falar assim, os Melhores do Mundo? Já se intitularam assim? O nome anterior era A Culpa é da Mãe. Nós saímos de... Fizeram terapia e foram para os Melhores do Mundo. Exatamente. Um complexo para outro. A Culpa é da Mãe era um grupo de teatro aqui na cidade e a gente foi conhecendo as pessoas, tá? Todo mundo trabalhava com música, com teatro, frequentava muito um projeto chamado Jogo de Cena, que apresentava várias atrações artísticas. A gente se conheceu nesse meio e juntos já estamos fazendo 25 anos já de carreira. É tempo pra caramba, né? E para comemorar estão fazendo um filme, lançando um filme, que é o Hermanoteu na Terra de Godard. Eu posso dizer que você é a estrela? Pode. Que é uma peça, né? É curioso, apesar de ser o personagem principal, ele é o escada, né? A gente inverteu a situação. Tanto que o Hermanoteu mesmo não tem muita piada, ele só fica assim, por quê? Mas como? Mas... Hermanoteu da Pentescopeia, filho de Oloné, irmão de Micalateia. Micalateia. Sou Hermanoteu da Pentescopeia, sou filho de Oloneia, irmão de Micalateia. Micalateia. Ê, saudade! Não te lembra de mim, Hermanoteu? Eu não. Aqui, ó. Isaac, moleque doido, bisonhento. Fala, chegado. Essa peça, ela como todas as outras, a gente nunca lançou um livro com os textos, porque escrever é muito difícil, assim, né? Não é muito literário. Existe uma estrutura, né? Uma base na qual a gente trabalha em cima. E o espetáculo original tem nada a ver com o que a gente faz hoje. Era um texto completamente diferente. Faz tanto tempo. Porque há 25 anos a gente vai mudando, vai adaptando. O que funciona no improviso é mantido, o que não funciona sai. E uma das características do grupo, que é independente do... O Hermanoteu, por exemplo, é uma peça bíblica, uma peça épica e tal. Mas, na verdade, é um pano de fundo para a gente falar do nosso cotidiano, da nossa sociedade, da nossa política, né? Todos os nossos espetáculos são panos de fundo para a gente falar do nosso dia a dia. Mas para quem não conhece, né? Vai que tem alguém que ainda não viu. Do que trata mesmo? Explica melhor, que você estava ali explicando, por favor. É um épico bíblico. Que absurdo, né? Mas é isso, é a história de um hebreu, um errante. Acho que ele é um personagem bem brasileiro, porque ele é o anti-herói, né? Ele faz muita coisa errada e quando quer fazer o certo também dá errado. O Hermanoteu, ele recebe a missão divina de guiar o seu povo da Terra de Godard, encontrar a Terra de Godard e salvar o seu povo. E ele nunca encontra essa terra, é muito difícil para ele. Ele vai passando por vários períodos históricos, que também não tem uma lógica nenhuma, não tem nenhum compromisso com a história. Nada. Tem César, tem a Tem compromisso Cleópatra. com a piada. Com a piada. Quem for fazer o Enem pensando em Hermanoteu, não vai passar. Tá lascado. Não foi aquela, né? Tá lá bebendo um chopp.
Moisés chegou e falou, vamos ali no Egito libertar escravo? Tô fazendo nada, vamos nessa. Tava à toa, né? Sempre fui metido com Grêmio, Partido Comunista, deu Na certo. época de escola. Chegamos aqui, foi lindo. Vamos nessa, galera. Aqui na nossa terra, vamos passar do Egito. Hebreu, unido, jamais será vencido. Deu certo. Hebreu. Deu certo, todo mundo indo embora, de boa, na paz. De repente, a gente olha pra trás, só vê o exército da rainha. Mata todo mundo. Morreram todos? Calma, calma. Moisés, aquele estadista, Moisés. se apoiou no cajado e disse aquela frase que, ó, guarda que desde então, foi mais ou menos assim. Corre, negada! Corre, negada, corre, negada. E o exército atrás, mata, pega, mata, corre, negada. E uma das coisas interessantes da peça também é quem gravou a voz do Hermanoteu pra gente, que faz a voz de Deus, que é quem conversa com o Hermanoteu e dá a missão para ele, foi Chico Anísio. Que pra gente assim, é uma emoção muito grande. Chico Anísio sempre foi um grande mestre, um grande ídolo, virou um grande amigo e a gente fica muito feliz de saber que enquanto o Hermanoteu siga em cartaz, Chico Anísio segue vivo nos palcos do teatro brasileiro. Isso pra gente é muito... Maravilha. Né, Agora está bacana. eternizado como nosso Deus. Que E ótimo. foi interessante quando a gente procurou ele para gravar, a gente falou, pô, Chico, tem uma peça assim, tem a voz de Deus, quem fazia era o Adriano Siri, né? É. A gente falou assim, pô, você gravaria pra gente? Gravaria. Como a gente poderia te pagar isso? Ele falou assim, não, onde mais eu poderia ser Deus? Já pagou. É muito Já grande. pagou né? demais, é muito uma, grande. uma honra imensa pra gente. É uma honra imensa. Pai, tenho fome. Nem só de pão vive o homem. Pai, eu já não aguento, Senhor. Os meus pés doem, Senhor. Porra, Hermanoteu, só reclama. E é uma peça das mais antigas de vocês, né? Bastante vista. É uma das primeiras do grupo. Eu acho que até o nome é maior do que o nome Os Melhores do Mundo, Hermanoteu. É uma palavra que a gente inventou, então é muito fácil jogar uma busca no Google, por exemplo. Né? Hermanoteu só existe a gente, isso é uma palavra inventada. E a gente sempre tentou vender o nome do grupo, para que as pessoas fossem assistir independente do espetáculo em cartaz. Mas Hermanoteu realmente tomou uma proporção assim, muito maior. Eu acho que pela empatia mesmo, o assunto que a gente está falando, sabe? Todo mundo sabe quem é Jesus, todo mundo sabe quem são os apóstolos, todo mundo sabe o que foi Santa Ceia. Então você ri mais quando você tem lastro, né? Você conhece, sabe do que a gente está falando. Essa é a peça Sexo. Sexo também acho que todo mundo sabe o que é. Sabe o que se trata. O São as Hermanoteu mais foi vistas. muito popular na internet, né? Circulou bastante, assim. Então ele é muito montado por grupos amadores de teatro, é muito montado em escolas, já foi montado fora do Brasil por outros grupos, já foi montado em Portugal, na Espanha, na Argentina, está sendo montado agora ano que vem em Angola e na República Dominicana. Quer dizer, é um texto muito fácil de ser adaptado, né? Legal, né? Um versus grupo de teatro que tem cover, né? E um grupo que ainda existe, que ainda está atuante. E para vocês isso é É ótimo. uma honra. Pô. uma honra. Eu poderia escolher qualquer texto do mundo para montar e nos elegeram, né? E é o primeiro, vocês então transformaram essa peça num longa-metragem. Isso. Pelo que a gente está conversando, é uma das mais antigas, uma das mais assistidas. Foi um caminho natural, então, até chegar ela que vai virar o filme? Eu acho que assim, desde o começo a gente sabia que essa peça funcionaria muito bem no cinema, porque ela é quase um épico, assim, né? Ela é feita pensando em grandes cenários, em grandes paisagens, em grandes figurinos. Então, sim, juntou-se uma equipe muito bacana de arte, de figurino, de maquiagem, Incrível, de caracterização, As o cenas trabalho de efeitos especiais. Lutas de gladiadores, essas cenas vão a cenografia. muito incrível. Ficou uma coisa muito incrível. Acho que todo mundo ali, todos os técnicos que trabalharam, puderam, assim, fazer o de melhor mesmo. Se divertiram muito podendo criar uma coisa. Que não era assim, vou criar a história, esse pai é um casal discutindo uma relação. Não, é uma coisa muito absurda, é uma coisa grandiosa. Então, assim, a gente achou Tem o que funciona lúdico, bem. né? É raro tu ver isso no cinema, né? Uma coisa realmente de época, assim. O figurino tá fantástico, tudo tem vivência, tudo é velho, não tem nada novinho, sabe? Nós somos pessoas de época, cabelo desgraçado, não tinha um shampoo, né? Não tinha shampoo, não tinha tesourinha de unha, Não tinha. não tinha nada disso. Tá muito e legal. essas filmagens foram feitas fora do Brasil também, né? Vocês foram para o Chile, no deserto do Atacama. Grande parte do deserto do Atacama. Nós chegamos lá, choveu, depois de 4.000 anos. O lugar mais seco do mundo. Quando a gente chegou, choveu. Mas isso nos deu também... Ricardo Pipo foi picado por uma aranha marrom. Ah, meu quase Deus morri. do céu. Essa é uma outra história. Não, mas conta. E aí, Não, eu bastidor do trouxe a filme? aranha comigo. Como assim? No último dia eu guardei as coisas na mochila e botei uma aranha marrom dentro, que é uma das mais venenosas. Cheguei no Rio de Janeiro no dia seguinte, vesti a camisa e... A minha sorte é que eu estava do lado da Fiocruz ali, né? Que é um... Ai, meu Deus do céu. E, pô, você vê, a aranha viajou 6.000 quilômetros comigo para me picar no Rio de Janeiro, que é o lugar certo. Se eu tivesse me picado no deserto, eu tava bem enrolado. Ainda enrolado. bem, né? Então Tá que bem bom que picou no Rio de Que Janeiro. bom. Mas com essa coisa da chuva, de mudar o clima, a Lá gente no teve deserto. também cenários que não vão se repetir, sabe? Então tem cenas minhas com o Helder, na beira de um penhasco, assim, que tem
nuvens negras e raios. Pô, você não vai ver no deserto. As pessoas vão achar que é montagem. Que é montagem, computação, né? Não é. Não, tem algumas imagens tão bonitas, a gente já assistiu o filme, tem algumas imagens tão bonitas que a gente acha que as pessoas vão falar assim, isso foi feito no computador. De tão plásticas assim as imagens que As tem. dunas, as falésias, são cenários incríveis mesmo. E participações especiais incríveis de atores muito consagrados e muito talentosos, como o Jonas Bloch, o Milton Gonçalves, o Marcos Caruso. Os únicos atores do filme. O resto é gente, essa bagaceira aqui. Uma super produção. Você estava falando há pouco, antes da gente começar a gravar, que o seu vozeirão aí era de radialista, né? Eu trabalhei muito tempo na Rádio Cultura também. O Tênis Ottoni, a voz de Brasília, foi o meu professor de rádio. E nessa época também teve uma equipe muito boa ali. O Celso Araújo, o Marquinhos Pinheiro, o Carlos Marcelo, do Correio Brasiliense. A gente teve uma reunião muito feliz ali, sabe? A Márcia Zaru, toda essa galera trabalhava junto, sabe? Foi um período muito bom para mim. Aí você já estava no Melhores do Mundo nessa época? Já estava no Melhores do Mundo. E você tinha uma banda? Isso. Vocês se juntaram nessa cena cultural de Brasília, né? Exatamente, nos bares da cidade, depois de espetáculos, a gente conversava, a gente tinha as mesmas influências, o mesmo gosto, gostava do mesmo tipo de humor. Eu, na verdade, era muito fã deles. Eu estava na plateia assistindo o Éder, o Pipo, a Adriana, eu gostava muito de assistir, achava muito engraçado e era o tipo de humor que eu me identificava. Eu jamais poderia imaginar que anos depois eu passaria 25 anos do lado deles, né? Trabalhando. Isso ele fala aqui, no camarim, ele fala que tirou gente da rua, tocando bumbo, e profissionalizou o grupo. Dei um prato de comida para cada um e levei eles pro teatro sério. E 25 anos se aturando, como é? Se aturando, não, é muito bom, é igual casamento, passa o tempo inteiro junto e não tem sexo. Porque eu não quero. Deixar bem claro. Mas então, não está na hora de ter uma DR para resolver isso, não? Não, agora já passou. Depois Pode desligar a câmera só um minutinho? E aí dessas conversas, desses bastidores, eu acredito que daí que saem muitos textos de vocês, né? Muito texto que a gente começou com uma coisa também, que era falar uma coisa... O teatro, antigamente, era visto de uma maneira mais... As pessoas achavam o teatro uma coisa difícil, uma coisa densa, uma coisa chata, né? O Cacete Planeta tinha uma camiseta que foi muito famosa, que era o Vá ao Teatro, mas não me chame e tal. E a gente começou a fazer o teatro falando muito da realidade das pessoas, o dia a dia das pessoas, o cotidiano das pessoas. Então acho que rolou uma identificação muito grande nesse sentido, sabe? A gente fazia um teatro antigamente chamavam de besterol. Nunca que incomodou a gente, mas era uma coisa meio pejorativa. A comédia e tal. A gente nunca se importou com isso. A gente fazia o que a gente acreditava e o que a gente se divertia fazendo. Eu acho que esse foi um dos segredos dos 25 anos. Né? E o que me parece que foi o que popularizou o teatro antigo também, né? Eles conversavam na mesma linguagem, né? Só que essa linguagem se tornou, né? Pô, tem textos de 100 anos, né? Tem textos que citam assim, né? Ô, seu escurrupicha galhetas. Pô, você tem que estar com... Dicionário. Dicionário não... para acompanhar a piada. Então, acho que o teatro ele sempre fez isso, ele sempre teve empatia com o público, falando a linguagem, né, atual. E a gente meio que resgatou isso, quando a gente sacou isso de falar coisas de Brasília, de, pô, eu moro no lago, vamos brincar embaixo do bloco. Falar do ônibus, do Gran Circular, que o ônibus passava. E você fazer a pessoa rir da própria vida também, a pessoa né, se do identifica, cotidiano. né, cria uma identificação. E aqui em Brasília foi tão forte isso, que é uma coisa que deixa também muito orgulhoso, é que surgiram várias companhias de comédia. Nós somos a companhia de comédia melhores do mundo. Então, na cidade hoje deve ter mais de 20 companhias de comédia tal, que surgiram com influência, por influência dos melhores do mundo. Isso é muito legal, uma cidade que era muito marcada pelo rock, pela música. Hoje em dia, o humor e a comédia têm um espaço muito grande por conta da influência da gente. E tem uma questão do improviso. Vocês têm um texto e continuam improvisando, interagindo com a plateia. A plateia é, digamos ali, aquele sétimo cidadão ali do Melhores do Mundo. Quem dirige, né? Nós não temos diretor, quem dirige é o caos e a plateia. E é isso mesmo. O Hermanoteu mesmo, quando surgiu, tinha a terra de Godá e a terra de Golá. Eram duas terras divididas por um muro. É verdade, nem lembrava disso. Divididas por um muro, aí tinha um jogo de futebol, a bola caía do lado de lá, começava uma guerra. Não tem nada disso hoje na peça. As coisas são orgânicas mesmo. A gente mantém a estrutura do texto. O Notícias Populares, por exemplo, tem... É até triste isso, porque tudo se repete. Corrupção, é só trocar o nome. Você renova o texto, mas a história está lá mesmo, né? Continua falando. E a gente é muito aberto, como ele falou, que a plateia é o diretor, porque se a gente faz a peça, faz a piada e o público não ri, na sessão seguinte já não tem mais essa piada. A gente já está pensando em uma outra coisa nova. Esse sketch não funcionou tanto. A gente não tem o menor pudor em tirar, fazer um novo, mudar mesmo. Às vezes faz um improviso que funcionou muito, pô, tira aquilo que a gente passou 3 meses escrevendo e deixa o improviso. Emílio. Que é? Emílio, nós estamos no meio da rodoviária, Emílio. Eu sei. Será que, em função disso, por gentileza, você podia parar de dar escândalo? Não paro! Gente, que é isso? Emílio, para, que isso? Emílio, calma, pelo amor de Deus do céu. Emílio, se controla, o que você tá fazendo, Emílio, para.
Não Emílio, para. que é isso? T-Rex. Que T-Rex, Emílio? Para com isso. Não Deixa de paro, palhaçada. não paro, Deixa de... Meu Deus não do céu. paro. O que você tá fazendo, Emílio? Ginástica artística. Que ginástica artística? Não paro. Todo mundo olhando, para com isso. Não viaja. Para com isso. Não me Meu deixa Deus, aqui. para, não Eu me tenho toca, medo não me toca, todo de mundo dormir olhando. sozinho. Não me Gente, toca. não deixa esse homem viajar. Fica, Montenegro. Para, se Montenegro. controla, pelo Não, amor de Montenegro, o que é que você vai fazer em Governador Valadares? Então eu vou aproveitar essa deixa para fazer um intervalo. Depois do intervalo a gente volta com os melhores do mundo. Até já. A gente está de volta aqui com o nosso papo super divertido, cheio de risadas boas. Vamos aproveitar então para falar dos textos que fazem as pessoas rir. A gente falou do Hermanoteu, mas tem uma lista de tantos outros. Quantas peças vocês já escreveram? Nós já fizemos 22 espetáculos, que prestam mesmo 12. A gente fez assim, mas que a gente tem uns 10 que estão aí meio perdidos no limbo, que a gente acha meio desatualizado, meio bobo. Mas engraçado, o Hermanoteu era uma que a gente tinha vergonha, né? Assim, a gente falou assim, não vamos remontar nunca. Aí pegamos para atualizar e, pô, não, essa estrutura é boa. E por que tinha vergonha, curiosamente? Porque ficamos muito tempo sem exercitar. Todo mundo pergunta, qual o seu espetáculo predileto? O que está em cartaz. Porque ele está atualizado, entendeu? Quantas peças vocês têm ao mesmo tempo ensaiadas para apresentar? Umas 10. 10? Na umas cabeça. 10. Sexo a Comédia, Notícias Populares, Tormentas da Paixão, Os Melhores do Mundo Futebol Clube, Misticismo. Jingle Bells, Misticismo, Um Tira Chamado Perigo. Vai voltar Jingle Bells agora no Natal? Vai, é uma tradição de Brasília. É o coral da UNB e o Jingle Bells. E o especial do Roberto Carlos. Isso aí não pode deixar de ter nunca. Tem novidade no Jingle Bells desse ano? Sempre tem, porque como eu falei, é o pano de fundo para a gente falar da nossa realidade. O que não falta hoje em dia é motivo para a gente falar, fazer piadas. Eu quero voltar a falar do filme de novo, porque eu esqueci de comentar uma coisa com vocês. A gente estava falando da plateia, do improviso, e na hora de gravar, para fazer o filme, ali a peça não é como a peça, é mais amarradinho, tem um roteiro, tem que seguir. Por um acaso, os senhores respeitaram esse roteirinho que foi passado para vocês? Como o roteiro também é do grupo, né? Isso nos deu muita liberdade. Mas acho que o cinema, eu tinha uma imagem também equivocada do cinema. O cinema é bem orgânico nesse sentido também, né? As coisas se adaptam, às vezes muda uma cena, o cara imaginava uma coisa, mas, a nuvem está escura aqui, vamos jogar para cá, e muda a cena. O cinema é muito orgânico também. O resultado do cinema é um milagre, porque exige Tanta gente trabalhando, uma convergência de coisas, tudo tem que funcionar. O banheiro do set tem que funcionar. Isso imprime no filme, sabe assim? Tudo tem que ser perfeito. A alimentação para essas pessoas, o transporte. O resultado é um milagre. O resultado do cinema é difícil. É uma cidade de pequeno porte funcionando durante anos e tudo tem que dar certo. E a gente é muita autonomia, porque como além de autores e atores, nós também somos produtores do filme, nós também temos parte da produção. A gente mesmo tinha uma liberdade para... Eu demiti 2 pessoas. Né? Deu para terminar o filme sem Só para experimentar isso na vida, nunca tinha feito. Nunca teve tanto poder. E aí a gente ficou muito satisfeito porque a gente podia realmente assim, vamos fazer dessa tal maneira, vamos experimentar de tal forma, que tal se fizesse dessa maneira? Então acho que os improvisos, as mudanças, as coisas que a gente bolou de última hora ficaram bem interessantes. Cenas engraçadas. Dá um spoiler aí também pra gente. Cena engraçada e um spoilerzinho, vai? Pode? Tiveram coisas que surgiram no momento, que é coreografias, tem danças, tem o Jesus Dance. É verdade. Uma besteira que a gente falou na hora, assim, o diretor falou, cara, não, isso tem que ter, e filmamos. E realmente imprime muito bem no filme. Nunca isso foi planejado, assim, surgiu lá na hora, falou, depois a gente corta se ficar ruim. Não, isso virou a cena, sabe? Tem muita coisa que realmente surge E tem uma outra coisa também da que nossa eu acho... convivência, né? E de como o diretor também entrou no jogo, né? O Homero, né? O Homero Oliveto, talentosíssimo, grande parceiro, foi o diretor. E é interessante, assim, o filme, que tem uns, como é que chama? Easter eggs, né? Umas coisas assim que chamam, que o fã do Melhores do Mundo vai reconhecer até coisas de outros espetáculos dentro do filme, assim. Pequenas tem cerejas. cenas, ou falas, ou piadas que as pessoas vão reconhecer. A gente tem a impressão de que, fora do palco, a gente morre de rir com vocês. E quando vocês estão lá, discutindo todo mundo junto para montar, como é que é? É organizado, é desorganizado, é uma bagunça, morre de rir também, é uma bagunça. Esquizofrênico. Quando a gente ri é bom, quando a gente ri de uma coisa, aí virou unanimidade, aquilo vai acontecer. E as coisas só acontecem se o grupo todo quiser, é muito interessante isso. Se 2 ficarem meio assim, cara, por mais que role um esforço desses outros 4 aqui, a coisa não tem que ser uma sinergia junta, sabe? O filme, por exemplo, a gente falou assim, vamos fazer um filme. E as coisas acontecem, não sei explicar isso,
Você se dedica a isso, todo mundo dorme e acorda pensando nisso e acontece. Mas a gente está rindo o tempo todo. Eu escuto muito risada lá atrás de cena. Quando o público aplaude, quem está fora de cena está aplaudindo também, sabe? É uma coisa meio de jogar junto mesmo, assim. E quando vocês se juntaram lá atrás para formar os melhores do mundo, quando a gente estava falando que não tinha essa tradição, vocês imaginavam que iam fazer esse sucesso todo? A gente sempre fez um sucesso proporcional, a gente nunca deu um passo maior que a perna. Assim, a gente se propunha a fazer um teatro de 80 lugares e tinha 80 pessoas. Isso é um sucesso, teatro lotado. Né? Interessa, são 30 lugares. E eu acho que a gente nunca deu um passo grande, assim, que a gente não fosse capaz de cumprir o proposto. Mas, assim, inimaginável que a gente fosse sair do teatro e ir para casas de shows, né? De fazer o Citibank Hall, o Credit Card Hall, sabe? Vocês foram de um público de 80 numa casa para quanto? Quanto que cabe lá? Não, 6 mil pessoas. Só que quando a gente saiu daqui, assim, de Brasília, digamos assim, estourou depois de uma entrevista que a gente deu no programa do Jô Soares, que o vídeo do Joseph Klimber popularizou bastante, a gente começou a fazer grandes casas. A gente já tinha uma carreira muito sedimentada em Brasília, porque foi realmente um trabalho de formiguinha. A gente foi fazendo, foi construindo um público. Aí começou a sair para Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, teatros pequenos e tal. Quando deu o boom do Joseph Klimber, que foi em 2006, aí o grupo começou a bater recordes de públicos no Brasil inteiro, começou a fazer grandes casas. Fomos fazer 4 temporadas em Portugal, porque a internet não tem fronteira, então o pessoal gostava muito do Joseph Klimber. 3 temporadas nos Estados Unidos. Realmente assim, foi uma coisa muito grande. O Citibank Hall que fechou em São Paulo, a gente tinha uma placa lá, a gente colocou 120 mil espectadores, 120 mil. Aí tinha um ingresso especial. Sessões. Maravilha. Somos recordes de público lá. O próprio Canecão, que é uma casa tão tradicional no Rio de Janeiro, um ícone da cultura brasileira, não só da música, mas do teatro também, a gente pode falar com muito orgulho que nós, os melhores do mundo, somos os artistas que mais colocaram os pés no palco do Canecão. Roberto Carlos fez mais show, mas ele só tem um pé. Então, para cada show dele tem 3. Ele achou que eu ia falar isso. Tem umas piadas infames? Tem, sempre tem. Sempre tem. Isso é coisa pro teatro. A gente viajava tanto. Isso é coisa pro teatro. Aliás, o DVD as pessoas assistem, é legal ver ao vivo por isso. Porque no DVD a gente segura muito a mão, né? Porque a gente tem medo de processo. E é bom ter mesmo. Tem um Até monte você pode aí? editar Tem certas muito? partes. Aí, E ao vivo não, ao vivo a gente chuta o balde. A gente fala muito, a gente quer, né? A gente é muito senhor hardcore. absoluto ali do palco. Naquela hora do teatro a gente fala muita coisa assim. Porque é um as pessoas espaço até privado, né? Que nós alugamos, então ali quem vai tem que estar preparado para ouvir tudo. E falando nas piadas infames, vocês sempre repetem, o povo ri, mas tem os personagens infames que acabaram, assim, se tornando infames no sentido de que, ai meu Deus, não aguento mais fazer. O Joseph Klimber é um desses? Ou se ainda tem, ou persegue... Muito, não, dá para fazer? Tem... Não, eu não me incomodo em nada com a repetição, não. Não é a nossa Ana Júlia, não. Eu acho que Eu estou interessante. perguntando isso porque eu vi o Webber que não está aqui, mas ele fala que não aguenta mais fazer o Jajá, né? Não, mas o Jajá É ele fez bullying, no tempo. é diferente. Ah, é bullying, Bullying né? pode. É Bullying bullying. pode. O Joseph Klimber é muito interessante, é como se fosse assim uma banda de rock que vai cantar a música mais famosa e a plateia canta junto a música. O Joseph Klimber é isso, o Pipo vai falando a narração, né? E eu escuto assim, as pessoas na plateia, elas vão falando junto assim o texto, elas vão celebrando aquele momento. Isso é muito Fala um legal. pedacinho É o refrão do da música. textinho. A vida é uma caixinha de surpresas. Numa bela manhã de sol, esse é o jargão. Aí, quando fala bela manhã de sol, já sabe que vem a desgraça. Mas não o Joseph Klimber, o homem que não desiste nunca. A vida é uma estranha caixinha de surpresas, pois acreditem, numa bela manhã de sol, devido a uma onda de sorteios por correspondência, o trabalho de Joseph quintuplica e devido ao estresse, ele morde e engole a própria língua. Sem emprego, sem dinheiro para pagar o aluguel. Joseph Klimber só viu uma saída. Joseph Klimber decidiu que... Eu não... Relaxa, Joseph. E é o Helder que faz maravilhosamente aqui, né? Bem. A coisa do Jajá, do bullying com o Jajá foi o seguinte, quando a gente foi contratado, a gente falou assim, não, contrata o grupo todo para a Rede Globo. E o Helder é um que nunca gostou muito dessa exposição televisiva, porque transforma você num semideus, né? Você fica uma coisa, todo mundo quer te tocar e tal. E ele falou assim, não, eu não me importo de chegar na cidade e estar escrito Vitor Leal e grande elenco, hein? Eu quero ser o grande elenco, não me importo. Aí quem mandou ser talentoso, carismático E aí pronto. e lindo. E o Jajá fez Aí muito sucesso estourou. com crianças, tá? Então era muito engraçado no aeroporto, muitas crianças iam falar com ele, muita gente procurava ele, tá? E até a gente brinca a campanha Volta Jajá, para ele voltar a fazer o Jajá. Subir Não a hashtag adianta, ó. Volta Jajá. Ele não está aqui, mas a gente falou no Jajá. Não teve jeito, Teve Jajá, jeito. sempre fala. Tem jeito. Agora, juntou todo mundo, 25 anos, todo mundo lá,
se não fosse esse talento, mas e a inspiração também que conta, né? Quem é aí que em quem vocês se inspiram para fazer esse todo trabalho mundo. todo? Tem de Trapalhões, a Mel Brooks, Monty Python, obviamente. Monty Python, o pessoal do Cacete Planeta. Chico Anísio, como não, né? Chico Anísio Anísio é o maior ator brasileiro de todos os tempos. As pessoas falam, ele é um humorista. Não, ele é o maior ator brasileiro de todos os tempos. Ele criou personagens incríveis, muito bem construídos. Ele tem domínio total desses personagens. É uma coisa incrível, Chico Anísio. A gente tem muito orgulho de tê-lo conhecido. E a influência da observação também, porque como a gente falou assim, a gente fala da realidade das pessoas. Então, a gente chega numa cidade, por exemplo, a gente faz um trabalho de pesquisa muito grande. O Hermanoteu tem 38 lugares dentro da peça que são encaixadas citações de cada cidade. 38 lugares que a gente fala uma gíria da cidade, uma boate, uma rixa que tem com a cidade vizinha, personagem, um time de futebol, a rua que alaga. Para E poder assim, interagir com as Não, isso pessoas. cria né? uma identificação muito grande, uma personalização muito grande da peça. E esse é o grande lance, que a pessoa fala, pô, vai assistir uma peça de Brasília. De repente eles perguntam, vocês moram aqui? Como é que se vocês sabem disso acharam tudo? aqui. O pessoal pergunta, como é que vocês sabem disso tudo? Porque a gente tem esse hábito de fazer isso. Agora, ó, a gente está quase acabando a entrevista, preciso saber o dia, quando é que eu vou ter esse filme para assistir no cinema? Boa pergunta. Boa pergunta. A expectativa é que seja lançado no meio do ano que vem, no mais tardar setembro, de julho a setembro do ano que vem. Então a gente está muito empolgado com o resultado. E aí já é uma parte da comemoração dos 25 anos que vem com mais o quê? Sim, aí vai ter lançamento de cerveja, né? A Bamberg está lançando 2 rótulos, Hermanoteu e Micalateia. Micalateia é uma delícia, gente, você tem que provar. Estamos fazendo mais uma temporada em Portugal, já para o ano que vem, agendada. Uma peça inédita, que é uma coisa que as pessoas pedem muito. A gente tá Pro ano parando que vem? Um grande festival aqui em Brasília. Ah, que maravilha. Nos 20 anos, a gente fez uma apresentação lá no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. Foi até transmitido ao vivo pelo Multishow com vários humoristas amigos. Foi Marcelo Diné, Bruno Mazeu, Paulo Silvino era vivo na época, Rafinha Bastos, Antônio Tabes, Gregório do Vivier. Até quem não se falava, a gente botou em cena junto. Botou em cena junto, foi uma festa muito grande. Vai repetir a dose Então, dos para os 25 anos tem que ser uma coisa maior ainda. Pois eu desejo sucesso, quero dizer que comprarei o meu ingresso para ver o filme no cinema. Muito obrigado. Faço Inteira, questão. espero. Não, por favor. Não tem mais carteirinha de estudante, sabe? Não dá mais, já passou essa época. Já passou. Já passou. Paga meio, porque você vai gastar de pipoca, é tão mais caro do que ingresso. Dou Pior que convite é pra você mesmo, gastar né? na pipoca, é verdade. É bom fazer um programa e terminar assim, né? Ótimo. Valeu. Espero que você em casa também esteja assim, sorrindo assim, ó, que não cabe mais na boca. Obrigado pela companhia de vocês e pela presença de vocês. Boa noite. Sucesso pra Obrigado, gente. Até logo. Tá?